Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Trago aqui mais um vídeo de Flávio Dino botando palmo em cima do bolsonarista. A vítima agora é um senador lá da bancada da Bíblia Golpista, Magno Malta. Bora assistir o vídeo, vou falar muito não, que o vídeo tá longo. Tamo junto, fogo no gado. Comenta aí qualquer coisa, por favor, porque ajuda muito. Deixa o like, compartilha e se não for inscrito, peço que inscreva-se. Bora assistir o vídeo, tamo junto. Mas eu vou esperar para ver, diante das suas palavras, diante das suas colocações, que o senhor será de fato a exceção daquilo que eu vejo. Todos os sabatinados que se assentaram aqui, eles todos eu só queria que Jacques não me perturbasse. Ei, na moral, se esse bicho não tiver mais bebo que eu agora, eu xoxi. Ei, na como é que coloca um cara desse como senador, hein, meu irmão? Porque, para mim, um homem nunca será separado das suas convicções. Em relação a convicções, na verdade, um juiz ele não pode sobrepor as suas convicções individuais em relação aos valores plasmados nas leis. Isso é um ditame básico que emana do nosso sistema jurídico. É claro que não é o juiz boca inanimada da lei de que falava Montesquieu, paradigma oitocentista pós-Revolução Francesa. Não, mas é claro que um juiz tem que controlar a sua subjetividade porque ele não pode ser um ditador. Então, evidentemente, eu considero que convicções pessoais, muitas vezes fiz isso na minha vida de magistrado, 12 anos de magistrado, em vários tribunais, várias cortes. Às vezes você faz o que os da área do direito sabem, que você ressalva o seu entendimento pessoal e diz, acompanho tal posição ressalvando o meu entendimento pessoal. Então, eu afirmo ao senhor que assim fiz durante 12 anos e assim seguirei fazendo, assim como a política ensina. Quando uma lei é votada, nenhum relator impõe a sua vontade. Ele precisa consertar com C, é preciso articular. E por isso mesmo, às vezes, você cede em relação às suas convicções pessoais para aprovar a lei. Então, eu acho que esse é o sistema institucional certo. Ei, Dino, vacilou, falou isso aí tudinho, o cara embriagado. Entendeu? Foi nada, pô. Era pra ter oferecido, pelo menos antes, um café forte sem açúcar. Por isso eu penso que determinadas questões eu até entendo, mas no grosso modo não. Porque se eu não souber o que o senhor pensa ao chegar lá, porque eu sei o que o senhor pensa hoje, antes de ser ministro. E um homem não é separado das suas convicções. Porque se um dia eu fosse para uma casa dessa, eu iria com minhas convicções. E o senhor é muito claro. O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lenin falou. O que Lenin falou, o que fez Lenin. O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar, é seu direito. E é o meu direito. Sobre convicções, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia. Eu tenho 3 passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E Atos dos Apóstolos 4. Essas são passagens assim que iluminam com toda a certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei. Ei, essa daí de Mateus eu tô ligado qual que é. É que Jesus dá a ideia assim, ó, que diz que vai ficar do lado direito o pessoal, as ovelhas, do lado esquerdo os bolsonaristas, e que vai os bolsonaristas tudo pro inferno dele. Ideia cheque, viu?
Pesquisa lá, Matheus. É sério. Em herdando os processos que estão com Rosa Weber, como o senhor tratará? Como o senhor cuidará? Porque que o senhor seja a exceção da regra. Porque todos que passaram aqui, o que eles disseram, pegue, meu presidente Davi Alcolumbre, as notas taquigráficas, as filmagens aqui dessa casa, da sabatina de Rosa Weber, da sabatina de Alexandre de Moraes, da sabatina de Barroso, da sabatina de André Mendonça, que disse aqui, e eu estou dizendo, é o terrivelmente evangélico. Eu estava aqui de máscara, sem mandato, mas vim trazer o meu apoio. E durante aqueles 4 meses de atraso de Davi, eu batia mesmo de longe. Né? Ele disse na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. A primeira oportunidade que ele teve de votar, ele violou o artigo 53 e condenou Daniel Silveira. E não tem pano não, é sem indulto, viu? Sai não, vai ficar guardado. Tu é um dos próximos cipáveis, cuidado não. É fogo no gado. Não é para cumprir a Constituição? O senhor, ao ser aprovado aqui, o senhor sairá com o título de guardião da Constituição. Eu rogo que o senhor seja a exceção da regra, porque todos que lá estão são militantes políticos. Senador Malta, existe uma passagem na Carta de Tiago que a fé sem obras é morta. Então, mais do que falar de convicções, eu as lastreio em obras, prática. 34 anos de serviço público não são palavras ao vento. Por isso, eu quero manifestar enfaticamente toda a minha confiança no Supremo Tribunal Federal. É claro que, como instituição humana, ela não é perfeita, mas eu realmente não posso concordar com a ideia de que todos os ministros, todas as ministras que por ali passaram ao longo de décadas e os atuais sejam inimigos da nação. Realmente eu quero dizer que discordo de Vossa Excelência, claro que o senhor tem todo o direito de considerar o que quiser, mas eu realmente tenho, como brasileiro, muita confiança no Supremo Tribunal Federal como instituição. Como disse Campos Salles, o 4º presidente republicano, é a joia das instituições republicanas. Então, assim, considero e, portanto, remarco essa diferença em relação a Vossa Excelência. Sobre o ativismo judicial, em outro momento eu terei assim, o maior prazer de debater com o senhor, porque é um tema que remonta ao início do século XIX. A primeira decisão ativista da Suprema Corte dos Estados Unidos data de 1803, liderada por Chief Justice Marshall, num caso fundamental para a história do direito constitucional. Nós temos decisões ditas ativistas para todos os lados. O senhor sabe que no século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos legitimou a escravidão. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1896, consagrou a doutrina dos separados porém iguais, que permitia a segregação racial em escolas. Isso era ativismo. Em 1905, o Estado de Nova York aprovou uma lei limitando a jornada de trabalho dos padeiros em 60 horas semanais. Essa lei foi declarada inválida pela Suprema Corte dos Estados Unidos porque violaria a liberdade de contratação. É uma decisão ativista. Então, não há decisões ativistas num só sentido. É um fenômeno realmente bastante antigo e que merece, sim, análise, até porque isso diz respeito ao elemento fundamental da lógica aristotélica que nós seguimos até hoje, do governo moderado, que veio, obviamente, desembocar no pensamento liberal de Montesquieu, Locke e outros que conformaram a teoria da tripartição funcional do Estado. Então, eu terei, assim, o imenso prazer, porque discuto isso com meus alunos há 29 anos e considero que é um tema de alta importância. Esse bolsonarista é muita viagem, né? Os caras querem fazer lei que a lei não deixa ser feita, que a Constituição não deixa. Aí o STF vai lá, diz que não vale, aí depois fica aí de mumumu, não, que ativismo, que isso, que aquilo, outro. Que nada, rapaz. É que vocês são uma facção de bandidos, o bolsonarismo é uma facção de bandido, pô. O problema é esse.
Bom, senador Flávio Dino. Bem, é claro que eu não estou falando, e o senhor deve ter me entendido, da Suprema Corte. Eu respeito a Suprema Corte. Eu estou falando de militância de ministros que são passageiros, são longevos, mas é passageiro, mas ela permanece. Não estou falando do Supremo Tribunal, da sua vida, de ministros que por lá passaram, que se aposentaram, não. Já teve um momento ali de muita solidez e segurança da população brasileira. Eu estou falando é desse momento. A minha pergunta é sobre esse momento, sobre essa composição que lá está. O senhor é senador. O senador Gilmar Mendes nos chamou de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? É esse ministro Flávio Dino. Ele chamou o Senado de pigmeus. O que o senhor pensa sobre isso? O ministro Gilmar Mendes disse que sem o Supremo não teria Lula. E aí eu sou punido porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo, disse o ministro Gilmar Mendes. É, mano, oxi, lógico. O teu ídolo tava a fim de dar um golpe, meu irmão. Se não fosse STF, oxi, tinha dado. Eu não gosto muito do STF não, mas dos últimos anos pra cá, meus brothers. Então não estou falando da instituição que eu respeito, e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva, de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está. Sai daí, Rogério, da minha frente. Valeu. Mais um minuto, repõe. 5 minutos, Rogério, foi. E que dizer ao senhor que eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche ele é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. Agora deu. Flávio Dino tá humilhando os caras agora até com acenos debochados. É muito mumumu, viu? Sei não. Que bicho sentimental. E a minha linha é que eu estou falando desse momento do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento de que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro que hoje é ministro do Supremo. E de uma corte que, quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. E esse terrorista hoje preso por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha, lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre, mas ele também pode fumar um baseado. Olha, é apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo. Então, a minha pergunta foi muito clara. Ao chegar lá, o senhor, de fato, ao colocar a toga que é preta, não tem cor,
O senhor deixa a sua camisa vermelha, põe a toga preta e, na verdade, o senhor disse e afirmou em entrevista que será um juiz que vai agir com imparcialidade. Essa é a minha pergunta, conjunta com o que Vossa Excelência disse no começo, do respeito, da harmonia entre os três poderes, o que Vossa Excelência falou sobre decisões coletivas, decisões colegiadas e a decisão monocrática. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Respeito à Corte, como Vossa Excelência, aqueles que por lá passaram, não estão aqui dentro da minha fala. A minha fala é exatamente nesse momento em que Vossa Excelência está indo para lá e que o Brasil realmente vive uma ditadura judicial e nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que é da esquerda. A minha palavra foi nesse sentido. Senador Malta, exatamente para, novamente, sublinhar uma diferença de entendimento. Não existe ditadura judicial no Brasil, tanto é que o senhor está aqui como senador falando o que está falando. Então, eu realmente, em defesa do Poder Judiciário brasileiro, e há vários ministros ilustres aqui... Mas estou respondendo processo por isso, e vou responder de novo. Tá, meu irmão, tomara que seja preso. Deixa o ministro falar. Cala a boca aí, chifrudo. Porque eu falei hoje aqui. Há vários ministros, juízes, desembargadores aqui presentes e nos assistindo, e como, com muita alegria, ex-integrante da magistratura brasileira, e quem sabe tendo a honra de a ela voltar, é não só meu direito, como meu dever de sublinhar a minha profunda discordância em relação a essa frase, que, a meu ver, é profundamente injusta contra a magistratura brasileira, contra o judiciário do nosso país. Então, eu quero fazer com dever de ofício esse desagravo ao Poder Judiciário brasileiro, que se estende aos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm uma biografia, é claro que o senhor não precisa concordar com o que eles dizem, etc. Não me cabe julgar isso, mas todos os nomes aqui mencionados, Barroso, Gilmar, Alexandre, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, são pessoas respeitáveis. Então, claro que não estão imunes a críticas, mas não ser imunes a críticas não significa que eles possam ser retratados como facínoras, porque não o são. Então, é meu dever dizer isso, porque nós temos, já que houve aqui tantas referências à pacificação nacional, que é uma causa que eu também impunho, é preciso que haja reciprocidade em relação a tudo isso, porque nós não vamos conseguir criar um ambiente institucional saudável em que as várias posições sejam externadas, se for com base em agressões pessoais, em xingamentos, em tratamentos discriminatórios. Eu realmente não concordo com isso, nunca fiz. Tanto que, no meu estado, tinha um grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney como adversário político e, passados os anos, ele, assim como a deputada Rosiana, assim como todos os lados da política maranhense, está aqui o senador Everton, está ali a senadora Elisiane, o governador Brandão, o vice-governador Felipe Camarão, todos os lados da política do Maranhão, inclusive o seu partido, acompanham e apoiam a minha indicação ao Supremo. Essa é uma prova cabal de que eu nunca agi dessa forma, nunca, e acho que isso é necessário, porque uma coisa é o Senado exercer suas prerrogativas à luz do artigo 52 da Constituição, e eu defendo isso. Outra coisa é um debate político que acaba conduzindo à deterioração do ambiente institucional no nosso país, e por isso eu quero, mais uma vez e sempre, homenagear o Poder Judiciário do Brasil. Boa, meu ministro, boa. Ei, na moral, esse Magno Malta aí e aquele Sila Malafaia é pra ser um dos primeiros a rodar, pô. Esses crentes que tava tudo agoniado querendo o golpe. É culpa desses caras, pô. Não sei se vocês lembram daquela época do eu autorizo, antes do 7 de setembro. Pronto, quem começou foi justamente essa galera aí da ala evangélica. Tipo, sempre teve uma galera que tem uns probleminha, pá, que ficava pedindo golpe. Só que aí o que aconteceu? Não rolava golpe. Aí, Silas Malafaia e esse bicho aí começou a instigar a galera a pedir golpe. Aí Bolsonaro pegou e deu uma ideia assim, mais ou menos. Não, se vocês querem que eu dê golpe, dê um sinal pra mim, pá, não sei o que. Aí o povo começou a gritar, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. E é por esse motivo que lá dentro, no 8 de janeiro, tinha um monte de véi com a Bíblia embaixo do braço,
Porque esses caras fez essa galera ficar nessa piração, pô. Na moral, ó, é Gonê aí pra cima deles e tem que botar essa galera tudinho no cercadinho, pô. Deixar lá na papuda guardadinha. É meninas na colmeia e meninos na papuda. Fogo no gado, e assistiu até aqui. Peço que inscreva-se no canal, deixa um like, curte e compartilha. Se pá, em breve eu faço um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no final da tela 2 vídeos massa aí pra vocês curtir. Tamo junto, até a próxima. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!